Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais um encontro de estudos humanistas. Hoje, como já foi avisado, o Fernando não vai estar presente, porque ele está se recuperando de uma cirurgia da tireoide, que, aliás, foi muito bem, ele já está bem, mas ele está de licença por uns 15, 11 dias. Só vai estar entre nós daqui 2 ou 3 semanas. E a semana que vem é feriado, né? Semana que vem é feriado, então. Beleza. Só lá pro dia 14? É. 14 de setembro, que talvez ele retorne. Mas aí é da escolha dele. E hoje nós vamos contar com, mais uma vez, a facilitação magistral da Yara para o capítulo, deixa eu ver meu nome. A parte 2 da aula 5 de fevereiro de 1975. Faça a introdução. Isso aí. Não sei se magistral, mas vamos lá. Então, vamos lá, gente. Na primeira parte, né, recapitulando o que nós conversamos no encontro anterior, focamos muito, concentramos o papo na questão da psiquiatria, né, e podemos dizer que ela se institucionalizou como domínio particular da proteção social, conta todos os perigos que o fato que a doença podia acarretar à sociedade. Então, para isso, foi preciso codificar a loucura como perigo, como portadora de certos perigos, e, na medida em que a psiquiatria era o saber da doença mental, podia efetivamente funcionar como a higiene pública. Então, essa psiquiatria, ela tinha um poder de lidar com esse perigo social, né, que era a loucura por se constituir como perigo social. E uma outra parte, que dá, inclusive, introdução ao que vamos conversar hoje, foi que essa psiquiatria, como aparelho médico, ficou fascinado com os crimes sem razão. E até o Foucault, ele diz que aquele crime da Henriette Corrier, que matou a criança, né, matou a filha da vizinha, ele se coloca nesse capítulo, nessa discussão de psiquiatria versus poder jurídico, como um caso central e importante. Então, por essa sedução, esse fascínio da psiquiatria por crime sem razão, que ele coloca no subtópico, né? O crime sem razão e as provas da intronização da psiquiatria. Então, para a psiquiatria, os crimes sem razão é objeto de uma imensa cobiça, porque se consegue identificá-lo, analisá-lo, é a prova da psiquiatria, é a prova do seu saber, é a justificação do seu poder. Então, esse fascínio desse crime sem razão, a mulher disse que foi uma ideia, né, que ela teve para matar a criança. Encontrar uma razão. Então, esse é o poder da psiquiatria, porque só a psiquiatria poderia explicar essa situação. Então, luta de poderes entre o poder penal e o poder médico. Eis a questão levada pelo aparelho penal ao saber médico. Então, quer dizer, na conversa entre poder médico e poder penal, esses dois poderes, eles estabelecem aquele, eu não sei se é isso, né, Carla, acordo tácito, né? Um ajudando, um meio que sendo cúmplice do outro. Então, eis a questão levada pelo aparelho penal ao saber médico. Dê-me elementos com os quais eu possa exercer meu poder de punir ou com os quais deixe de aplicar meu direito penal. E aí, o poder médico meio que responde ao aparelho penal. Pois bem, eu sou capaz de lhe mostrar que, no fundo, toda loucura há a virtualidade de um crime e, por conseguinte, justificação do meu poder. Então, um meio que fazendo média aí com o outro. E esses dois poderes, como engrenagem, uma no outro, essa necessidade, esse desejo, ou ainda esse embaraço e essa cobiça. Aí o Foucault passa para a discussão do caso Henriette.
No início do capítulo, né, o Foucault apresenta, então, o que nós discutimos na semana passada, o Foucault apresenta a Henriette como um caso importante, pois ele cristalizou o problema da monstruosidade criminal. A gente estava aí buscando, né, quem eram os monstros. E o que acontece nesse caso? Então, dois mecanismos estão em ação. Primeiro, o crime sem razão, sem motivo, sem interesse, que ela, inclusive, não soube explicar. E, ao mesmo tempo, esse crime, por isso, por ele ser tão sem motivo, sem razão, né, sem interesse, é tão grande o embaraço dos juízes para exercer seu poder de punir um crime que pertence ao campo de aplicação da lei. Após exames, ela não dá nenhum sinal manifesto de loucura. Temos, pois, um ato sem razão. Então, como é que nós vamos punir algo que não tem razão? E tá bom, e o que se faz com isso, então? Aí eles começaram a pesquisar a vida de Henriette antes do crime. Vários psiquiatras pesquisaram a vida e o ato, né, cometido por Henriette. Ela era pervertida, aí faz uma pesquisa com um, aí não chega-se à conclusão, vem outro, e com isso os juízes vão ganhando tempo, porque eles não tinham segurança de, vamos dizer assim, para punir. Então, a acusação diz o seguinte: já que o sujeito se assemelha tanto ao seu ato lhe pertence, e teremos o direito de punir o sujeito quando tivermos de julgar o ato. E eles falam que a Henriette, ela possuía uma lucidez perfeita, mas isso vai complicando a vida deles também, né? E como estabeleceram essa lucidez perfeita? Aí o que diz a acusação? Essa lucidez é privada pela premeditação. Consiste em encobrir, de certa forma, tapar essa perturbadora ausência de razão que inclinará o tribunal a apelar para os psiquiatras. Encobrir a ausência pela presença da razão, entendida como lucidez do sujeito, logo como impunidade do ato do sujeito. É um rolo, né? Mas vamos lá. E o que diz a defesa? Aí teve um médico, o Mark, que fez um relatório e a defesa se apegou nesse relatório desse médico Mark. Então, ele vai retomar os elementos, a não presença de interesses, como uma manifestação da doença. A ausência da razão do crime, né, se torna presença da loucura, funcionando como elementos patológicos. Então, esse aqui já caminha a Henriette como louca. E por que Henriette cometeu o crime? Então, nesse relatório, tem dois apontamentos. Primeiro, em vez de mostrar que Henriette é uma doente mental, mostrar antes e acima de tudo que ela é simplesmente doente. E toda doença tem um começo. Henriette mudou de comportamento próximo do crime, isso indica um sinal de adoecimento. Segundo, que na mesma tentativa de escrever o que aconteceu no interior da cimatologia, Henriette... eu achei, na semana passada, eu falei, só falta dizer que a Henriette estava menstruada e por isso ela cometeu o crime. Mas é verdade, aqui no relatório diz isso. Henriette estava menstruada no momento do crime e, como todo mundo sabe, as consequências de uma mulher menstruada, o que é que gera, né? E tá bom. E como fica o caso Henriette? A análise da defesa e a análise de Mark implicam que o ato em questão se escapa efetivamente à mecânica dos interesses, que escapa dessa mecânica dos interesses na medida que pertence a uma dinâmica particular, capaz de abalar toda essa mecânica. Então, nós vamos ver lá na frente o que nome que eles dão a esse fato, esse escapar. Então, vai aparecer nos relatos do advogado
E no exame de Mark, toda uma espécie ainda nem chega a ser no campo da noção, um domínio ainda flutuante. Então, o motivo que a Henriette cometeu o crime, tudo bem, ela está menstruada, era ela louca, mas tem algo aí que está ainda flutuante, que está ainda escapando, que lá na frente eles vão dar um nome. E aí, o que o Foucault diz? Que é a descoberta dos instintos. Então, Mark, na consulta, ele fala, né, que na consulta que ele fez com a Henriette, ele fala de uma direção irresistível, uma afeição irresistível, um desejo irresistível. Ela é levada de forma irresistível a ações sanguinárias. Já estamos longe de uma mecânica de interesses, tal como era subjacente ao sistema penal. E o Fournier, que eu vou dar, não sei se é assim que pronuncia, mas é o advogado, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar de um ascendente que a própria Henriette deplora, de uma energia, de uma paixão violenta, fala de uma determinação fixa e variável que ruma para a sua meta sem se deter. Eu achei interessante que as duas análises, tanto do médico quanto do advogado, eles começam a tratar de uma coisa assim muito pouco prática, né? Fica no campo assim das ideias. É uma direção irresistível, algo que está acima dela, né? Aquilo em torno do que giram essas designações, toda a série de nomes, de termos, de adjetivos que designam essa dinâmica do irresistível, é algo nomeado no texto como o instinto. Então, quer dizer, aquilo que não dá para dizer objetivamente, eles levam para o campo das ideias e dá-se o nome, o instinto. Então, o advogado, ele fala de que a Henriette tinha um instinto bárbaro. E o Mark, ele fala de um ato instintivo, ou ainda uma propensão instintiva. Enquanto a loucura era essencialmente ordenada, e ela ainda era o início do século XIX, no início do século XIX, ao erro, à ilusão, ao delírio, à falsa crença e à não obediência à verdade, é fácil compreender que o instinto, como elemento dinâmico, bruto, não podia ter lugar no interior desse discurso. Ele podia ser nomeado, mas não era nem construído, nem concebido. É por isso que todo o tempo, Fournier e Mark, no momento mesmo em que eles acabam de nomear esse instinto, no momento mesmo que eles acabam de designá-lo, eles tentam recuperá-lo, investi-lo, dissolvê-lo, de certo modo, pela presunção de algo como delírio, porque o delírio é ainda nessa época a marca constitutiva, qualitativa da loucura. Então, o que é esse ato? Mark não pode nomeá-lo, não pode dizê-lo, não pode concebê-lo. Chamará só como ato de delírio. E Fournier, ele diz que, no fundo, ela agiu como um sonho e só acordou deste sonho depois de ter cometido o crime. Com Henriette, vemos o mecanismo pelo qual se processa a inversão de um ato, cujo escândalo jurídico, médico e moral estava em que não havia razão num ato que coloca a medicina, o direito, questões específicas, na medida em que pertenceria a uma dinâmica do instinto. De um ato sem razão, passamos ao ato instintivo. E é interessante que nessa mesma época, estava despontando esse Etienne Geoffrey Saint-Hilaire, gente, eu não estou lendo o nome que está, eu não sei, mas é o cara que trabalhava a questão do eugenismo, tá? Então, esse cara que eu não falei o nome todo errado, mostrava que as formas monstruosas de certos indivíduos nunca passavam de um produto perturbado das leis. É interessante como eles vão se apropriando de vários conhecimentos, né, inclusive da ciência, para incorporar nos seus próprios relatórios, nas suas próprias devidas. Então, nessa mesma época, aqui eu acho que foi o momento que eu fiquei mais aterrorizada, assim, né? De novo,
como que ele vai caminhando a questão da psiquiatria. Então, nessa mesma época, a psiquiatria legal, a propósito de um certo número de casos, dentre os quais o da Cornier é certamente o mais puro e interessante, estava descobrindo que os atos monstruosos, isto é, sem razão, de certos criminosos, na realidade não eram simplesmente produzidos a partir dessa lacuna, que é a ausência da razão. Aí ele diz que, então, temos aí, creio eu, o ponto da descoberta dos instintos. É a partir do instinto que toda a psiquiatria do século XIX vai poder trazer as paragens da doença e da medicina mental, todos os distúrbios, todas as irregularidades, todos os grandes distúrbios e todas as pequenas irregularidades. É a partir da noção de instinto que vai se organizar em torno do que era outrora o problema da loucura, toda a problemática do anormal, no nível das condutas mais elementares e cotidianas. Enfim, ele vai dizer que é a partir desse instinto que a psiquiatria vai se constituindo, vai se organizando e vai se transformando. É assim que o instinto vai se tornar, no fundo, o grande tema da psiquiatria. Tema que vai ocupar um espaço cada vez mais considerável, coincidindo com o antigo do domínio do delírio e da demência, que havia sido o núcleo central da loucura e da prática da loucura até o início do século XIX. É a partir do momento em que o instinto se torna grande problema da psiquiatria, em que o instinto se torna o grande problema, que tudo isso será possível. Aí ele fala onde meu cabelo ficou mais em pé. E, finalmente, a psiquiatria do século XIX vai se encontrar nos últimos anos deste século emoldurada por duas tecnologias. De um lado, a tecnologia eugênica, como o problema da hereditariedade, da purificação da raça e da correção do sistema instintivo dos homens por uma depuração da raça, tecnologia do instinto, eis o que foi o eugenismo desde os seus fundadores até Hitler. E a outra tecnologia de correção e da normalização da economia dos instintos, que é a psicanálise. Então, ele coloca meio que no mesmo patamar. Né? Então, ele fala o seguinte, a eugenia e a psicanálise são duas grandes tecnologias que se ergueram no fim do século XIX para permitir que a psiquiatria agisse no mundo dos instintos. Então, se da outra vez a psiquiatria já era atuando na higiene, né? Essa higiene social, aqui ele fala que há uma nova transformação e a psiquiatria passa a se constituir tendo como base a eugenia e a psicanálise, que para ele é a tecnologia de correção e da normalização. Aí eu paro aqui, para a gente papear. Então, né, gostaria de agradecer a Yara, né, mais uma vez, pela sua facilitação magistral, né, sempre concisa e direta. E eu concordo com você, né? Esse capítulo ele dá um certo frio na espinha, né? Ele não mede nenhuma palavra, né? Ele aponta com todos os dedos a dinâmica das técnicas e da tecnologia de controle. Eu acho que eu só comentaria, né? Gente, de fato, como o Freud ele cria um conceito, né? Não se cria porque não concordo com uma descoberta, né? Ele simplesmente acaba com a racionalidade, né? O ser humano oriental, ele não é dito dominador das suas próprias ações. Na verdade, ele é submisso a forças inconscientes e pulsões que ditam que ele pode ou não fazer dependendo daquilo que escapa. Temos aí, né, por mais que ele vá se retratar mais tardiamente, né, a morte da racionalidade. Não somos mais ditos e regidos pela razão, mas sim pelo desejo. Ou, em outras palavras, o instinto. Mas, gente, fiquem-se livres, né? Fiquem-se livres para comentar, conversar e papiar.
Só que eu fiquei assim, bem, quando eu vi a questão os juízes, a acusação, a defesa, aí a gente não conseguiu resolver, aí vamos pegar aqui a psiquiatra. Gente, que rolo é aquele? Ele relata com detalhe, né? Ah, não está bom o relatório. Depois eu falei, gente, mas será que a justiça hoje se constitui assim também? Nesse rolo? Será que assim? Estamos vivendo isso no Brasil? Será? No Brasil? Como não? Eu acho que a gente só precisa dar uma olhada para o nosso STF atualmente, né? Você não precisa ir muito longe, só a corte mais alta do país. Olha, parece-me que no século XIX havia muito a busca realmente pelo motivo do crime. Atualmente, é de fato traçado um perfil do criminoso, mas não há essa necessidade de achar um motivo, porque se descobrem alguma coisa acerca de loucura ou coisa semelhante, ele é inimputável. Então, vai ser mandado para o manicômio judicial. Caso contrário, por exemplo, o crime dos Nardoni. Houve algum motivo para aquilo, a princípio, matar a própria filha? Isso aí é uma monstruosidade, realmente. É uma monstruosidade. Porém, nem por isso eles deixaram de ser punidos. Eles foram punidos. Talvez o que ocorresse é que, nesse laudo psiquiátrico, permitisse o enquadramento deles em algum agravante ou atenuante. Ajudasse nesse sentido. Mas essa época assim, de busca do motivo ou de instinto, qualificar o criminoso como portador de um instinto bárbaro, é até possível no laudo psiquiátrico. Porém, nem por isso os juízes vão deixar de dar a pena. Por quê? Porque o que é o tipo? Tipo penal, o crime, né? É a fusão do elemento objetivo. Elemento objetivo, o que é? Matar alguém. Então, aquela pessoa matou. E do elemento subjetivo, ou seja, não se questiona o motivo, mas sim ele fez aquilo de forma consciente? Ele queria fazer aquilo? Ou foi sem querer? Foi, por exemplo, uma bala disparada sem querer, alguma coisa assim, deixou cair a arma no chão e a arma disparou, sabe? E aí tem outras coisas, tem excludente de punibilidade, culpabilidade, etc. Mas o essencial é esse. Atualmente é o elemento subjetivo, ou seja, a vontade de agir livremente no sentido de cometer o tipo penal, e o objetivo, que é o que está descrito, matar alguém, pena não sei quanto. É isso. Carla, e parece que agora eu li, eu acho que hoje, um problema com aquele rapaz que matou um casal de jovens, que ele já cumpriu e não se sabe o que fazer com ele agora. Né? Pois é. O que acontece nesses casos? Aí talvez realmente tenha muito a ver com Foucault. Se o fulano, por exemplo, tinha um que foi assassino em série aqui num parque em São Paulo, o maníaco do parque. Aí a grande questão é se ele mantém ou não a periculosidade. E aí fica naquele... No Brasil existe penas perpétuas? Às vezes existem, como essas, por exemplo. O Ministério Público pede uma avaliação psiquiátrica e aquela avaliação psiquiátrica diz, olha, ele mantém a periculosidade, se ele sair por aí, vai matar de novo, se ele ficar solto. E
e aí mantém ele, só que não, mantém ele indefinidamente, às vezes em manicômio judiciário ou não. Então, pelo que você está trazendo, o século XIX, com esses relatos que vimos aqui e outras coisas do Foucault, tem um papel importante nessa construção do direito, né, dessa questão legal, né, de punição. Sim, por quê? Porque o laudo psiquiátrico é para saber se o fulano é imputável, inimputável ou não. Ou seja, se ele é portador de alguma loucura, de algo que ele que não permitisse a ele ter noção do que estava fazendo. E aí funciona realmente nesse aspecto parecido com o que o Foucault disse no século XIX. Ou seja, se o fulano for louco, então ele não pode ser responsabilizado pelos seus próprios atos. É claro que isso daí é muito amplo, muito elástico, porque às vezes a pessoa comete racismo e diz que é porque estava doente e não tomou remédio. Então, tem muitos graus. O típico foi mal, estava doidão, né? Não, mas eu acho que se eu for comentar um pouco, né, é que são dois momentos filosóficos diferentes, sabe? O que estava em jogo no século XIX era a desrazão, sabe? Para cometer um crime, você precisava ter um motivo. Ninguém vai quebrar a lei a troco de nada. Apesar das aspas, né? O que eles estavam procurando? Se a gente começar a punir quem quebra a lei sem motivo, o que se faz com o Código Civil? Né? O que estava em jogo ali na criação desse monstro era entender se o componente da loucura era uma desrazão. Se o louco ele não portava razão. Né? Se apenas a doença era falta de razão. Ora, porque se for ou não, isso vai dizer se a pessoa pode ou não escolher acatar a lei. Caso isso não tenha, ela não pode. Por isso que é inevitável. Uma pessoa não consegue fazer isso. Me parece que, conforme foi a ciência foi progredindo, né, a doença e o sofrimento ele foi separado da desrazão. Um depressivo não é alguém desavisado. Alguém que tem um surto psicótico não quer dizer que ela é desavisada todo o tempo. Sabe? A doença, o sofrimento, a loucura, ela foi separada da possibilidade de seguir algum código, de ter razão. Por isso que acho que a gente tem dois momentos, né, diferentes, né, nessa história toda. Porque, filosoficamente falando, gente, o século XIX foi um momento que a filosofia ela teve que se reinventar. Com o auge da ciência, né, se for questionado os fundamentos de tudo, de à toa que a gente cria, aí, nesse momento, a divisão entre razão e instinto, como algo possível. É possível o ser humano lúcido portar uma faculdade que seja separada da razão, que faça gerir contra a razão. Mesmo assim, ser lúcido, na maioria dos tempos. Várias aspas. Então, talvez seja por isso, quando o fulano não é louco e comete um crime, então ele é um monstro. Acho que a tua reflexão segue por aí, né, Guilherme? E aí justifica. E por que ele é louco? Porque ele tem instinto. E daí vem as ideias de Lombroso, por exemplo. Lombroso que examinava, essa aqui é a fisionomia do criminoso, ele tem um crânio assim, assado, cozido, e ele tem mais possibilidade de cometer crimes. Aí tem a ver realmente com instinto. Né? Você começa então a procurar, né, outros tratos que estejam fora da razão, pode ser indicar um crime. História de vida da pessoa, né, o fato que você faz a análise subjetiva do que a história que a pessoa levou, né,
Olha, essa pessoa não está fora do regime da razão, mas olha a história dela. Olha o que ela fez. Olha o tamanho do crânio dela. Olha, ela é negra. Ela é trans. Temos aí, então, o perfil do criminoso. Ou dos motivos, no caso. Porque normalmente uma peça de um perito, por exemplo, procura descobrir, um perito psiquiátrico, né, procura descobrir a personalidade do fulano que cometeu o crime. E aí, realmente, é nesse sentido, olha, aquela pessoa sempre foi meio esquisita, tinha certa tendência a fazer tais atos. Olha, ele matava insetos sem dó, e não sei o quê, e não sei o quê. Por exemplo, né? Deu um exemplo idiota, mas... Não, mas você tem sentido, cara. O que isso faz? Isso você tira, vai, o crime sem razão do âmbito da loucura e você reinseta ele num campo relacional científico de lógica expandida, né? Não faz razão, você vê de longe, mas se você for na minúcia, estava ali e sempre esteve. Olha, a gente explica, né? É racional a partir de uma certa visão de lógica. Perfeito. Tem uma série, não sei se vocês assistiram, é meio antiga já, mas eu só tive conhecimento dela agora, chama Mindhunter. Não sei se vocês já assistiram. São 2 agentes do FBI que investigam as mentes de serial killers que já estão presos. E é baseado no livro de um desses agentes, então a maioria dos casos são reais. É uma série muito legal, tá na Netflix. E eu tô, acho que no 4º episódio, tô gostando bastante. E eu acho que vai de encontro com isso que a gente tá trazendo aqui, né? Do que leva essas pessoas a se tornarem quem elas são. Não vou dar spoiler, mas assistam. Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir aqui um pouquinho. Se é algo da base, se é algo adquirido. É uma série muito legal. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem qual foi o maior serial killer da contemporaneidade? Foi um cara, era Little alguma coisa, lá nos Estados Unidos, que ele matou mais de 90 pessoas. E aí você vai perguntar por que razão ele matou. Ninguém soube dizer. Aí depois, por outro lado, você vai perguntar como que ele mata tanta gente e permanece impune, só foi preso quando tinha 80 e poucos anos e por um motivo assim que não tinha muito a ver com os crimes. Aí depois que foram puxando o fio da meada. Por quê? Porque ele só matava prostitutas, gays, ou seja, pessoas que estão na lata de lixo da sociedade. Pessoas com as quais a sociedade não se importa. Se matar um, se matar 10, a política higienista fica até feliz. Então, eu estou trazendo até esse caso para a gente refletir cadê o motivo disso? O que será? Será que houve algum motivo para matar mais de 90 pessoas durante anos, e não ser descoberto? A gente só diz de primeira, né? É o descaso do sistema policial, né, de proteção com essas pessoas. E segundo, né, que como você mesmo afirmou, esse cara estava fazendo bem para a sociedade, né? Ele estava sendo um higienista de primeiro. Né? No caso, muito mais do que vai, muito mais do que tentar compreender, né, o motivo do que esse cara fez isso ou não, porque o motivo é que as pessoas não se importavam com as vidas, né, dessas prostitutas, desses homens gays, dessas mulheres lésbicas, que os caras estão matando. Claramente, se essas vidas fossem, naquele momento, dotadas de valor, né, já diria, né, a gente do Butler, né, choráveis, né, lamentáveis, né,
provavelmente seria essa situação. Então é um pouco disso, né? Isso é algo que é historicamente construído. Provavelmente, se ele fizesse isso hoje em dia, não chegaria em 90, né? Chegaria cedo. A tolerância hoje em dia é menor, por mais que ainda seja muito grande, né? Principalmente nesse Brasil que nós fizemos, né? Você perguntou quem que foi o maior sinicério da sociedade, minha resposta foi o Bolsonaro. Gente, mas eu pensei a mesma coisa. Só pela questão da pandemia, assassino em série. Olha, o nome dele era Samuel Little. Matou 93 mulheres. Ainda mulheres aí. Entre 1970 e 2005. Gente, é recente? Exatamente, ele morreu É agora. ontem! É ontem! Eu já estava vivo. Mas gente, ao mesmo tempo, né? Você se espanta, né? Com a proximidade desses fatos. Né? Também muita coisa mudou de lá até hoje. Né? A revolução que a gente teve nos direitos das pessoas, né? Desde então é grande. Se equivale uma coisa a outra, aí já está questão. Olha, Essa reflexão. Pode falar, Carla. não, já falei muito. Pode falar, Luiz. Não, é porque vocês vão falando e eu vou linkando com pesquisas que eu já atuo, e aí me vem à mente quando Foucault fala da verdade, né? É uma verdade construída, mas ela é construída sempre não no que está aí, é no que vem ou no que foi, alguma coisa. E aí o Foucault ele fala que essa verdade ela é produzida nos acontecimentos dentro de um espaço de tempo específico e ela está muito ligada à singularidade dos acontecimentos. Aí quando a Carla cita o exemplo dessa questão da psiquiatria, aí, né, é possível perceber aí pequena discrepância do que é estabelecido e essa discrepância produz o anormal. E também formas de anomalias sociais. Essas formas aí que o Foucault fala é que é o anormal, mas isso é baseado em anomalias porque tem uma verdade construída por cima disso. Provavelmente, né, não posso arriscar, mas eu pensaria, assim, sem ser uma afirmação, mas um achismo, que uma pessoa que assassina 90 e tantas mulheres, e por que ele assassinou só mulheres? Certamente porque ele queria burlar um sistema, alguma coisa nesse sentido, se eu não levo para psiquiatria, se eu for levar simplesmente no sentido de ter entendimento, sem ser psiquiátrico, né? Porque aí são verdades construídas da área da psiquiatria, ou são verdades construídas da área jurídica, depois tem verdades construídas da área social, cultural, e por aí vai. E também trago isso para as nossas pesquisas. Eu, por exemplo, que sou da área da educação, pensar quais são as pequenas anomalias que não são ditas diante das verdades escolares. Por exemplo, meu objeto de estudo é o regimento escolar. Por que se tem um regimento escolar? Para afirmar uma verdade construída, e todos passam a seguir aquela verdade. Mas sempre vai ter uma normal que vai burlar essa verdade. Ou por que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente? Para afirmar outra verdade. Sempre vai ter alguém que vai burlar essa verdade, que é as pequenas anomalias, que o Foucault vai falar, que a verdade ela está sempre aí. E esse aí é o que não foi dito ainda. E é o que precisa ser buscado resposta. Acho que a gente está aqui buscando essas respostas. Por que do anormal? Por que dessa psiquiatria tentar explicar esse comportamento? Porque precisa de resposta, porque é uma anomalia. Sabe, William, a sua fala, ela necessitou duas coisas, né? Primeiro é isso é coisa da minha cabeça, tá? O Foucault retira, né, a questão do poder dele, né, da ideia de verdade nietzschiana, né?
Não se diz, verdade não tem nada a ver com veracidade, verdade tem a ver com poder, tem que ter poder de o que é verdade, né? Verdade é fundamento histórico por ser de forças que conseguem estruturar ou não, né, o que é aceitado como verdadeiro. O Estado regimento escolar é isso, né? Alguém maior diz que isso vale. Uma vez que alguém maior diz que isso vale. Ponto de conversa, né? Acabou a discussão aí. Por isso que a gente tem direito adquirido. A gente luta pelo direito. Para quem dá o outro. Mas, gente, se o outro dá, ele tira. Acabou a discussão também, né? Eis o grande paradoxo do direito. Isso também diz, o direito não é uma questão para se, direito para se haver direito é uma questão de desigualdade. Para se haver direitos é necessário a diferença de poder. Se todo mundo tivesse o mesmo direito, não precisaria de distinção. Então todo direito concedido é uma benevolência. Ele pode ser retirado. As leis existem porque elas podem ser quebradas, não é? Exatamente. Pelo contrário, não teria, né? Se fosse de mútuo acordo entre todo mundo, né? Mas isso é uma utopia, convenhamos. Não existe, né? A segunda coisa, né, é porque certos comportamentos são construídos como monstruosos e outros não. Ora, a reação de quando a Carla falou quem que é o maior assassino em série atual? Minha reação foi dizer o Bolsonaro. Mas por quê? Porque o que o Bolsonaro fez é monstruoso. A má gestão dele é matando pessoas. A explicação é essa, gente. Foi má gestão? Um projeto higienista. Nesse caso, o comportamento dele, hegemonicamente, não tem nada monstruoso. O cara está apenas reproduzindo a verdade no poder de ser perfeita. Acho que por isso que ele vai ser bem jogado por causa disso, né, gente? Não sei. Se o Trump conseguir escapar e for preso por outra coisa, ele também não tem. O que isso vai levar a gente como política? Atuar politicamente em política que matam pessoas vai se tornar crime. Se acaba todo o governo em todo e qualquer lugar. Você tem que matar o capitalismo na raiz, né? Que é um sistema que existe para matar pessoas. Por uma gestão, que é uma escolha. A gente já tem um fundamento científico, econômico e governamental para realizar isso de uma maneira eficiente, no qual todo mundo viva bem. Se não tem, é porque é uma escolha que aceita. Ou seja, não pode ser monstruoso porque é hegemonia. Por mais que isso não seja, sei lá, né, plenamente satisfatório. Será que alguém já pensou em pesquisar por que que não tem mulheres maníacas, igual tem esses assassinos em série? A gente vê muito pouco isso no feminino, a gente vê mais só no masculino. Veio na minha cabeça agora, enquanto você falava. Eu daria uma pesquisa interessante, né? Entender. E quando tem, parece que não se divulga, mas quando é um homem, um assassino em série, por exemplo, um maníaco, por exemplo, pelo menos o que, puxando a minha memória, eu vejo muito registros masculinos, mas mulheres, porque aí então pensaria, será que essa anomalia é para o sexo masculino ou é geral ou alguma coisa assim? A tendência é maior com homens, alguma coisa do tipo? Me despertou curiosidade, eu não tenho informação, por isso que eu estou jogando ao vento. Daria um problema de pesquisa. E problema de pesquisa maravilhoso, né? Porque é verdade. Eu só diria que, historicamente, socialmente, as pressões, né, colocadas sobre homens e mulheres e pessoas de outro gênero são diferentes, né? Isso vai levar a manifestações ditas doentias diferentes. Que a, não estou dizendo que é impossível, mas provavelmente a novela Verde Alguém que não pesquisou sobre isso, me parece que faz sentido homens serem mais. Bom, Thiago, fique à vontade. Oi, tudo bem? Consegue me ouvir? Ótimo.
Enfim, o William, quando ele fez esse questionamento, ele me remeteu a um vídeo. Tem sempre uma psicóloga, eu não lembro muito bem o nome dela, que ela sempre tá sempre falando, sempre dando entrevistas, mas uma vez ela trouxe esse questionamento, o porquê a gente fala muito mais de, homens psicopatas ou maníacos do que mulheres. E assim, sem trazer uma perspectiva assim preconceituosa ou maldosa, mas ela falou assim que quando a mulher ela tem esse lado psicopático ou algum problema mais nesse ramo, ela consegue fingir melhor que o homem. O homem é como se o homem ele fosse mais exposto do que a mulher, porque a mulher ela tem mais esse lado feminino do cuidado, do desse, desse jeito mais cauteloso, né? Ela consegue se esvair de uma figura mais tenebrosa, digamos assim. É essa a minha contribuição. Eu acho que vai um pouco dentro disso que o Gui trouxe também, das pressões que são colocadas, e inclusive das questões de gênero mesmo, né? Desse homem que, de repente, ele explode, ele precisa de uma vazão para dar conta de alguns impulsos que ele não pode expressar, por exemplo, em sociedade, né? Falar de sentimentos, simplesmente falar, ser mais afetivo, ter um lugar de cuidado. Eu acho que essas pressões, existem algumas linhas aí que defendem esse lugar da masculinidade, não gosto dessa palavra, mas da masculinidade tóxica, né? E que vai contra os próprios homens. Então, acho que tem um documentário. Acho que Homens Não Choram. Eu vou procurar aqui e vou mandar para vocês, mas eu acho que vai muito de encontro com O isso também. silêncio dos homens. O silêncio dos homens, exatamente, esse. Do que se espera desse homem, né? E aí, nessa impossibilidade de entrega, algo pode surgir, inclusive essas monstruosidades, digamos assim. Me veio também essa questão, por exemplo, tanto o Thiago quanto a Mila falando, me veio a questão também, culturalmente, né, tem as verdades que a mulher é o sexo frágil. E, de repente, tem explicação nisso também, porque aí estabelece que o homem é o sexo forte, então ele pode matar, ele pode fazer atrocidades, que aí ele mostrou que ele é forte. Então, de repente, tem verdades aí que justificam. Mas também concordo com essa ideia também. A mulher realmente ela é mais zelosa, ela é mais cautelosa. Mas mesmo assim eu falo, mas e a justiça não é igual para todos? Deveria aparecer na mídia que mulheres também cometem crimes. E eu sei que tem, mas eu estou falando assim, é bem mais divulgado, né? É bem mais visto, assim, na concepção, sem fazer pesquisa, é o sexo masculino. Talvez por isso, né? Ele é o sexo forte na natureza humana e as leis ele pode quebrar, a mulher não pode. Mais ou menos isso. Olha, gente, parece-me que está relacionado à cultura, ao papel que é esperado na sociedade para as mulheres e o papel que é esperado na sociedade para os homens. Há 100 anos atrás, 1923, as mulheres não podiam sair de casa. Como é que alguém vai cometer crime em série? E até hoje, nós temos essa ideia de que a mulher deve. Nós temos esses estereótipos de que a mulher deve ficar em casa cuidando do marido, dos doentes, da prole e dos idosos. Essa é uma ideia culturalmente construída. Então, é impossível alguém sair por aí matando. Ao homem, ou seja, a mulher fica com o espaço doméstico. Ao homem é reservado o espaço público. É ele que tem que ser o mantenedor, é ele que tem que sair, é ele que tem que
e cuidar, manter a casa. E tem mais uma coisa, tanto que tem o caso daquela, eu só me lembro do sobrenome dela, Matsunaga, que... Hã? Elaine. Elisa, não é? O que aconteceu com ela? Ela, além de matar, picou o marido dela. Eu não estou entrando aqui nos motivos, porque parece que ele era violento mesmo. Mas ela, poxa, requinte de crueldade, porque ou não brigou e saiu, ou então por que não deu um tiro nele e ficou por isso? Não, ela fez questão de fazer ele todo picadinho. Ou seja, eu creio que não há uma diferença, eu creio que a testosterona ela não explica sozinha essa desigualdade. Eu acho que é mais questão construída mesmo, culturalmente. Aí isso que a Carla traz, aí também seria talvez assim, poderia ter casos, e aí vai justificar assim, são formas até de proteção da mulher, né? No caso da Elisa, ela estava se protegendo, só que ela agiu assim de uma maneira bem cruel, né? Se for analisar. E tem também casos que a mulher se protege, atira ou até se protege de outras maneiras que é divulgado, mas não tanto como se fosse dessa maneira aí de atrocidades maiores, como trazem os casos dos homens, né? Então, é mais uma forma de proteção, de se proteger. Talvez seja por isso que vai aparecendo outras verdades, né? Nós vamos construindo verdades para explicar o que é normal, o que não é, e normal normalmente vai partir da minha concepção. E aí, se eu olho normalidade jurídica, vai ser de um jeito, normalidade escolar de outro, normalidade na área da saúde e ética, por exemplo. Muitas explicações verdadeiras, né? Construídas mesmo. Tem tudo a ver, sim, com cultura, acho que é um desenvolvimento cultural que está imbricado na nossa formação, que nos faz apoiar ou não certas verdades, né? E acho que desmistificar isso é o grande papel nosso, enquanto estudante, pesquisador, e que talvez produza outras verdades e que futuramente depois também serão questionadas, né? Gente, eu vou me marchar um pouco aqui, eu vou falar algo que não tem nenhum embasamento científico, né? Nenhum embasamento filosófico, é baseado na pura fofoca. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, né? E você sabe como é que é os Estados Unidos, né, gente? De todo mundo. Um dia a gente estava conversando e ela falou uma seguinte coisa para mim. Adolescente, ou meninos adolescentes violentos se tornam policiais. Meninas adolescentes violentas se tornam enfermeiras. O que acontece? São duas pessoas, duas profissões distintas, generificadas, no qual a pessoa pode exercer o seu poder frente à outra. Tanto o policial quanto a enfermeira têm poder de vida e de morte. Acompanhando. Me pergunto então, né, se passando, me perdendo então, né, na, na provocação do William, né, se as mulheres não encontram outros modos de ser violentas que não podem, já que o Código Penal ele é eventualmente, né, feito por homens, votado por homens, né, encontrar outras formas de exercer violências que não são criminalizadas. Agora eu fui muito longe, gente, eu peço desculpa. Mas tem um caso interessante, ela não é americana, mas é uma inglesa que saiu semana passada, não sei se vocês viram. Ela é uma serial killer de bebês, uma enfermeira, ela matou 7 bebês.
no Reino Unido. 33 anos. Cara, e eu penso assim, ela está num ambiente completamente propício para mascarar isso como erro médico. Ambiente propício para o quê? Não entendi, Gui. Para mascarar isso como erro médico. Sabe, o quanto isso não pode passar a branco, sabe? Se não ser identificado, se você não tiver alguma meticulosidade na investigação. Eu tenho que ficar quieto porque eu tô sentindo que eu tô falando coisa besteira. Ela injetava Olha, ar na corrente sanguínea dos bebês, e aí, segundo algumas suposições, era para chamar a atenção de um médico, que ela tinha um afeto ali, e para se destacar e receber o olhar desse médico. olha, uma das maiores serial killers americanas foi uma médica. E, além do mais, é, é um estereótipo que nós pensamos. Por que a mulher tem que ser enfermeira e não médica? Por que ao homem é reservado o papel de médico? A mulher, a de auxiliar. Aliás, enfermeira não é nem auxiliar, né? A gente está pensando em auxiliar de enfermagem. Enfermeira é administradora. Ou seja, nós estamos ainda, nós não conseguimos fugir desse estereótipo de papéis de gênero. Aí eu volto lá na história. A Maria Montessori foi uma médica que foi proibida de exercer a profissão porque ela foi uma das primeiras médicas na época, né, mulher, e aí ela não tinha condições de exercer a profissão, então ela começou a exercer a profissão em casa atendendo crianças, e daí ela começou a criar métodos pedagógicos, o ábaco, o banheiro menor, a lousa embaixo para as crianças, porque eles tinham deficiências, alguma coisa assim. E aí ela se destacou na área da saúde, cuidando de crianças na sua própria casa, porque ela não podia exercer a medicina, porque naquela época a medicina era criada só para os homens. E proliferou isso, né? Hoje é um cenário totalmente machista, masculino, ocupado por tem grandes médicas, né? Mas na época devia ser muito difícil. E aí, realmente, faz um sentido observar isso dentro de um contexto histórico e cultural, porque a mulher, ela sempre está ali num lugar subalterno, né? Não num lugar de destaque. E aí, quando o Guilherme falou que ela assassinava, ou a Mila, né, que falou, assassinava as crianças, por exemplo, para chamar a atenção do médico, talvez é uma forma que ela tinha de ser reconhecida, né? Ou, não sei, alguma coisa assim. Isso dá pano para manga, né? A gente começar a discutir sobre os casos. A gente até mesmo na loucura subalterna ao homem, né? Até mesmo no ato, é para chamar atenção. É, gente, de uma certa indignação, né? O quanto a violência ela permeia as pessoas, né? Cada violência de gênero. Enquanto que no feminicídio é a propriedade. Você é minha. Então, se não for minha, não vai ser de mais ninguém e eu te mato. E aí, algo mais? Todo mundo pensando? Momento de reflexão. E aí, Guilherme, você está no comando. Eu sou um mero facilitador. Então facilita aí, se vamos continuar ou se já deu. Alguém aqui tem mais alguma coisa que gostaria de pontuar? Fiquem calados ou fiquem calados. Não.
Então, gente, muito obrigado pela sua presença. E Nós o não próximo? teremos, A próxima está tranquila? nós não teremos encontro semana que vem, que é feriado. E, provavelmente, acho que ainda estaremos nesse link. Vamos retornarmos no dia 14, mas quem decidir é o Fernando. Depende todo da cirurgia dele, que ele já está bem, mas ele está de licença. Bom? E para o próximo, já está definido? O próximo encontro vai ser no dia 14/9, sobre a aula 12 de fevereiro de 1975, com o Jonathan. Luke, se for preciso, você pode entrar em contato com ele para confirmar? Lembrando que é no dia 14, não semana que vem. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Manda um beijo pro Fê, diz que a gente desejou boa recuperação para ele. É só colocar lá no grupo, que ele lê. Ele tá lá. Ele tá lá, porque ele vai gostar. Tá. Ok, tchau, gente. Tchau. Gente, obrigado. Tchau, tchau.